paz e graça, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Bem, hoje nós temos um tema atual, a visita do Papa Leão XIV em Angola, bem, que ocorrerá entre os dias 18 a 21 de abril de 2026. Bem, para refletir conosco este momento histórico, está conosco o nosso amado líder Salomão II, que estará compartilhando conosco as suas perspectivas bíblica e reformada. Bem, o nosso objetivo não é criticar nem atacar, mas olhar por este acontecimento de uma forma bíblica e reformada. Jovem, seja bem-vindo. Muito obrigado, irmão Daniel. Na verdade, é um tema bastante pertinente e estamos aqui para partilhar a nossa visão, o nosso ponto de vista, que tem que ser a ver com a palavra de Deus. Amém. Louvamos a Deus por isso. Bem, a visita do Papa é um evento de grande repercussão porque mobiliza igreja, mobiliza sociedade e governo. Mas do ponto de vista reformado, como podemos olhar por esta visita sem perder o foco em Cristo Jesus? Amém. Muito obrigado, irmão Daniel, pela pergunta que me formula. Primeiramente, agradecer a Deus pela grande oportunidade que o irmão me concede. É, na verdade, um privilégio para mim fazer parte desse conteúdo que é bastante essencial para a sociedade angolana. E, em seguida, quero partilhar os nossos sentimentos para todas as famílias de Benguela, aqueles que perderam os seus entes queridos, e convidar a todos que estão aí em casa para orarem, interceder, de modo que aquela situação seja rapidamente ultrapassada e não venhamos ter mais vidas humanas perdidas. E que o governo também venha se sensibilizar, acolhendo aquelas famílias que perderam os seus entes queridos. Começando pela pergunta, dizer que o Papa Leão XIV é uma entidade máxima, uma figura de autoridade na Igreja Católica Romana. Na verdade, a sua presença eleva nosso país para atrair outras entidades também a visitar o nosso país. É, na verdade, uma referência para os católicos, pois é um líder máximo e a sua presença não só atrai grandes entidades políticas, como também atrai uma grande moldura humana. Na verdade, a sua presença é vista e aguardada de maneira ansiosa e também frenética por vários referentes ou por vários membros da Igreja Católica e não só. E a pergunta que me formula do ponto de vista, como podemos olhar a este evento de uma forma bíblica sem perder a fé em Cristo Jesus? Amém. Bem, como nós aprendemos, na verdade, como cristãos, nós não devemos reverenciar homem algum ou se prostrar a nenhum homem, pois como nós podemos confirmar, quando Pedro curou alguém que era paralítico e ele tentou se prostrar a ele negou esta mesma adoração. Como é que nós podemos recebê-lo sem perder o foco, a reverência cristã? Nós receberemos o Papa respeitando a autoridade que ele representa no nosso continente e a sua presença deve ser respeitada, mas devemos evitar reverenciá-lo, ou seja, prostrando-nos a ele ou adorando-o como se fosse um mediador, pois muitos têm-no como um mediador entre Deus e os homens. Mas nós não devemos nos reverenciar, mas devemos respeitar, porque ele com certeza tem um papel muito fundamental para muitos fiéis. E a sua visita em Angola não só atrai vários movimentos religiosos, como também movimentos políticos que vão respeitá-lo, e nós como cristãos também devemos respeitá-lo
mas não devemos adorá-lo ou reverenciá-lo de maneira a metê-lo no lugar de Jesus Cristo. Amém. Louvamos a Deus por isso. Muito obrigado, irmão Salomão, por esta diferença. Bem, praticamente vamos já a algumas questões que nós temos. Como a tradição reformada enxerga a figura do Papa? Amém. Bem, como já disse no início, é uma autoridade religiosa que nós não podemos tirar o mérito, pois é algo que verdadeiramente pertence a ela. Mas a autoridade ou a visão reformada deve andar conforme os 5 sola scriptura que nós aprendemos. E vou me focalizar apenas em 2 pontos, que é o sola scriptura e o sola fide ou solo Deo glória. Acho que assim está correto. Nós, como reformados, apenas devemos reverenciar a Jesus Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador. E devemos ter a palavra de Deus como nosso guia para que não consigamos ou não sigamos homens que têm um papel idêntico ao nosso, ou seja, homens não podem tirar o papel de Jesus Cristo. Então, a visão reformada deve olhar esta visita de maneira a não tirar o foco em Jesus Cristo, que é a pedra ou o pilar da nossa fé. Amém. Louvamos a Deus por isso. Muito obrigado mais uma vez. Bem, está a ser uma bênção enorme termos essa conversa tão profunda. Bem, praticamente nós sabemos muito bem que o Papa estará aqui em Angola já esta semana. Bem, é uma visita de grande impacto. Bem, agora, Salomão, a visita do Papa pode ter impacto espiritual em Angola? Com certeza. Como nós sabemos, quando alguém visita um determinado país, principalmente entidades que têm uma moldura humana a segui-lo, elas atraem muita gente do ponto de vista físico e também espiritual. E a visita do Papa não só vai atrair fiéis que não são de denominações católicas, mas também como outras denominações. Isto pode levar também outras pessoas a conhecerem um pouco mais da visão católica e também levar a percepção de alguns pontos que a visão católica defende. Isso também pode ajudar no sentido espiritual, principalmente para aqueles fiéis que estão com as suas fés não avivadas, pois a presença desta entidade no nosso país eleva também o nível de dedicação a nível da leitura da palavra, de modo a confrontar certos conteúdos que o Papa vai trazer na sua mensagem em Angola, visto que ele não é só uma visita física, mas também uma visita de modo espiritual. Amém. Louvamos a Deus por isso. Vamos dar uma pequena pausa e voltaremos brevemente. Paz e graça mais uma vez, estamos de volta do nosso episódio. Bem, praticamente nós estamos a falar sobre a visita do Papa Leão XIV a Angola na perspectiva reformada. Bem, caro irmão Salomão, o que os reformadores diriam sobre este momento? Amém, muito obrigado. Bem, vou começar mencionando 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, onde diz: examinem tudo e retêm aquilo que é bom. Eu creio que reformadores como Martinho Lutero, Calvino e outros, nesta perspectiva, aconselhariam-nos a examinar tudo que vai acontecer sobre a visita do Papa Leão XIV e a tirar tudo o que é bom.
Na verdade, nós somos seres humanos, somos falhos e nessas nossas imperfeições podemos cometer algumas falhas. Mas em todo caso, não podemos descartar as boas coisas que esta visita vai trazer. Então, como cristãos e também uma visão reformada, devemos examinar e tirar aquilo que é bom que o Papa vai trazer. Com certeza, a sua visita trará também muitas coisas positivas para todo mundo cristão. Amém. Louvamos a Deus por isso. Agora, com base nesta visita, como manter o respeito sem abrir a mão da verdade bíblica? Certo. Este ponto, na verdade, já tenho mencionado desde o início da nossa conversa, onde nós falamos no início sobre diferenciar reverência e respeito. Nós devemos reverenciar pessoas como o Papa, devemos respeitar, melhor dizer, devemos respeitar pessoas como o Papa, os nossos pastores e outras entidades religiosas, respeitá-lo pelo papel que eles assumem, que eles têm, pela posição que eles têm, mas não devemos reverenciar. Como é que nós poderíamos definir a palavra reverenciar? De modo resumido, poderíamos definir como adorá-lo. Ou seja, como cristãos, nós sabemos que nós não devemos adorar outros homens iguais, mas apenas Deus, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, merece essa adoração. Nós sabemos que muitas vezes, quando recebemos entidades que têm uma influência a nível mundial, muita gente, por vezes, tem cometido o pecado da idolatria, onde muitos, movidos pelas emoções, fazem promessas ou então prostram-se e, em vez de apenas respeitá-lo, reverenciam. Mas nós não devemos reverenciar-nos, porque a Bíblia proíbe-nos em adorar outros homens, mas devemos mostrar respeito pela posição. Afinal de contas, é um líder mundial, é um representante de uma igreja que nós devemos também respeitar. Amém. Bem, para você que sintonizou agora, este é o canal A Voz do Reino Angola. Se inscreva nesse canal, esse é o YouTube e o Facebook Daniel Kayundo Oficial. Contribua com esta obra para que a expansão do Evangelho chegue até nos quatro cantos do nosso mundo. Salomão, está a ser uma bênção muito grande compartilhar esse tema de relevância social e de âmbito cristão. Bem, o que significa, esse aqui é um ponto muito forte, onde os grandes reformadores debateram muito sobre esse ponto. O que significa Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Muito obrigado mais uma vez. Neste momento, vamos confirmar ali no livro de João, capítulo 3, Evangelho segundo São João, no seu capítulo 3, versículo 16, onde tem uma das passagens mais conhecidas a nível do mundo, posso assim dizer, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que significa Cristo como o único mediador entre Deus e os homens? Isso significa que Jesus deve ser o nosso único mediador, ou a única entidade, ou o único que nos liga entre Deus, Amém, entre nós e Deus. É o nosso mediador. Significa que para nós termos acesso à salvação, apenas Cristo Jesus deve fazer o papel de nos ligar a Cristo. Nós não podemos colocar nesse intervalo algum outro homem, até porque na mensagem que eu disse, Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, senão viria uma outra pessoa. Afinal de contas, Cristo é quem nos reconciliou com Deus. Ele é quem nos livrou
da morte, Ele é quem venceu o pecado. E nós só conseguiremos fazer isso se nós tivermos Ele como único mediador e não colocamos mais outra pessoa nesse intervalo. Amém. Então, subentende-se que Deus, ou seja, Jesus, é o único mediador entre Deus e os homens. Quer dizer que nossos pecados têm que ser direcionados simples, ou seja, diretamente em Jesus Cristo. Podemos orar em prol de Jesus Cristo, não uma entidade humana. É verdade. Na verdade, nós não devemos orar a favor ou em nome de uma outra entidade. A nossa oração deve ter Jesus Cristo como mediador. Amém. Louvamos a Deus por isso. Neste momento, nós sabemos que o povo angolano está ansioso para ter esta visita de grande padrão. Bem, que mensagem Angola mais precisa ouvir neste tempo? Amém. Como nós sabemos, a visita do Papa terá impacto a nível social, a nível político e também a nível espiritual, que é o ponto fundamental. Eu creio que temos vivido várias situações atualmente no nosso país, tal como já mencionei no início, a situação que está a acontecer em Benguela. Eu creio que neste momento a mensagem que o Papa pode trazer ou poderá trazer é uma mensagem primeiramente de reconciliação e também uma mensagem de promoção da paz a nível do país, pois nós precisamos de um conforto, principalmente para essa situação que está a acontecer em Benguela. Precisamos de uma mensagem que verdadeiramente venha confortar aquelas famílias que infelizmente perderam seus entes queridos. Uma mensagem de conforto e consolação. Também a nível espiritual, espera-se que traga uma mensagem de salvação, uma mensagem de mudança da vida pecaminosa para uma vida verdadeiramente dedicada a Deus. Em resumo, espera-se uma mensagem que toca nos diferentes âmbitos, tanto sociais, políticos, bem como também o espiritual. Amém. Louvamos a Deus. Para nossos telespectadores, esse aqui é o líder Salomão II. Do jeito que vocês estão a ver nas suas abordagens, ele é erudito em responder às nossas questões. Bem, nós estamos quase na reta final do nosso programa. Salomão, como a igreja reformada pode aproveitar este momento para a evangelização? Amém, amém. Bem, é uma pergunta bastante interessante e de modo sintético, a igreja pode aproveitar este momento para evangelização com certeza, visto que a visita é no âmbito também eclesiástico, ou seja, religiosa. A sua presença provavelmente vai promover também um culto para o lugar onde ele vai estar, a mensagem que ele vai trazer, possivelmente terá um culto e não só. E como nós sabemos, é uma entidade conhecida a nível mundial e muitas personalidades, não só locais, como também internacionais, possivelmente estarão aqui no país e muita gente não vai conseguir verdadeiramente ter o privilégio de estar com ele ou vê-lo de forma presencial. As igrejas ou também a Igreja Católica deveria aproveitar esse momento para aqueles fiéis que não conseguirem talvez visitá-lo presencialmente, a nível das igrejas locais, criassem um programa local na comunidade para aqueles que não conseguirem ter contato direto com o Papa, possam fazer um culto dentro da sua comunidade local, ou também promover um programa especial, fazendo algumas intervenções de modo a fazer uma
exposição do que o Papa vai trazer como mensagem aqui no nosso país. Agora, na questão da Igreja Reformada, Ok, na como é que a igreja, Igreja Reformada ela pode aproveitar esse momento para evangelizar? Nós sabemos que os reformadores diferem em muitos aspectos com a, a teologia católica. certo. Então, neste momento tão especial histórico, como é que os reformadores podem, de certo ponto, aproveitar para a evangelização? Amém. Bem, como nós sabemos, nós temos alguns pontos que realmente há uma ligeira discordância na visão doutrinária. A visão reformada, nesse momento, também poderia aproveitar esse período, e não só este período, para aproveitar, reforçar sobre alguns pontos fundamentais da palavra de Deus. Primeiramente, começando pelo ponto da soteriologia, ou seja, sobre o ponto da salvação, onde aproveitaríamos para enfatizar quem é verdadeiramente o mediador entre Deus e os homens, para que as pessoas que têm talvez algum conceito ou um preceito diferente possam melhorar o seu conteúdo, ensinando que verdadeiramente o mediador entre Deus e o homem não é um outro homem, mas é Jesus Cristo, o nosso único e verdadeiro Salvador. E também aproveitar para reforçar sobre alguns pontos doutrinários, principalmente no que tem a ver a doutrinas sobre também a Trindade e outros pontos que fazem com que a nossa fé seja cada vez mais fortalecida. Amém. Bem, louvamos a Deus por isso. Agradecemos imensamente por estes argumentos fortes, poderosos. Bem, agora, Salomão, que conselho deixa aos cristãos angolanos? Já para terminar. Bem, primeiramente, devo dizer que está a ser para mim um privilégio e manifestar a opinião de que nós somos humanos imperfeitos e, com certeza, durante as nossas abordagens, provavelmente falamos algumas coisas que não foram de acordo à maior parte que estão a nos ouvir. Mas, em todo caso, estamos aqui para aprender com os nossos erros e este verdadeiramente é um momento marcante para mim. E quanto à mensagem que eu deixaria ou conselhos para os cristãos angolanos, primeiramente começaria a aconselhar a todos a termos cautela e também paciência na recepção desta entidade que vai visitar o nosso país. Na verdade, muitas vezes temos visto pessoas que encarnam fanatismo para receber pessoas de grande valor, onde muitas das vezes o fanatismo leva a decisões movidas pelas emoções e que muitas das vezes não são muito positivas. E também aconselharia, além de não tomar decisões movidas pelo fanatismo, também a levar durante esse período de recepção desta mesma entidade que é o Papa Leão XIV, a termos uma posição de oração para que a sua presença aqui seja uma presença que traga boas energias e também boas notícias para aquele que não tem o que comer, para aquele que não tem um abrigo, aqueles que passaram grande desolação lá em Benguela e não só. E não menos importante é também pedir para que todo mundo durante esse período ficasse com o solo a escritura, ou seja, que meditasse mais na palavra de Deus, visse o que é realmente importante que nós podemos tirar nas mensagens, na presença que o Papa vai trazer aqui, e aquilo que não vai de acordo à tua visão,
A descartar, tal como já mencionei, examinemos tudo e vamos reter aquilo que é bom. Certamente essa visita trará muitas coisas boas na vida de todos os cristãos. Creio de forma sintética, esses são os pontos que eu poderia aconselhar e muito obrigado. Amém. Nós é que agradecemos, líder, mais uma vez, por compartilhar conosco as suas reflexões e nos ajudar a compreender como mesmo um evento de grande repercussão, podemos manter foco em Cristo Jesus. E aos nossos ouvintes, lembre-se, o mais importante que uma visita é a visita de Cristo nos nossos corações. Porque quando Cristo entra em nós, de certo ponto nós vamos nos sentir alegres e felizes do resto, ou seja, por todo o resto das nossas vidas. Bem, praticamente não se esqueçam de se inscrever neste canal A Voz do Reino Angola, como já fiz menção, esse é o YouTube, e Daniel Caiundo do Facebook. Até o próximo episódio. Esperamos por ti, irmão Salomão, quando a gente estender o nosso convite, que responda ao nosso convite. Então, que Deus abençoe. Muito obrigado. Aguardarei pelo vosso convite. Amém.